Nós estamos Apocalipse capítulo 1, verso 5, e nós estamos falando da questão a respeito de Jesus e sobre o ministério, a vida de Jesus, e onde a gente passou. E eu queria ainda, Romanos 6:18, lá, Romanos capítulo 6, verso 18, Romanos 6:18 vai falar sobre Jesus ter nos libertado. Romanos capítulo 6, o verso 18. Então ele diz assim, ó, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. O papel de Cristo na cruz foi ter nos libertado aí do pecado. Isso vai estar em 2 Coríntios 3:18 também. Na apostila eu coloquei vários textos lá, depois você pode ler, mas a gente só vai ler 2 Coríntios 3:18, e aí a gente fecha esse aí de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O verso 18 ele vai trazer essa questão. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Duas coisas importantes. O propósito de Jesus na cruz foi ter tirado as vendas, porque o pecado ele nos engana, nos cega, traz um coração insatisfeito, traz um coração confuso, traz um coração dobre, como diz Tiago. E quando Jesus vem, ele vem e nos traz essa liberdade, desvendando, né, o nosso entendimento com relação à verdade sobre o que realmente nós estamos vivendo. E aí ele fala, contemplando como por um espelho, uma alusão ao sacerdote que lavava as mãos na bacia de bronze. Apóstolo Paulo, em Coríntios, ainda vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 13, quando o sacerdote vinha, e agora nós vemos como um reflexo, não toda a plenitude, porque ainda nós não fomos arrebatados, mas a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Todos os dias nossa vida ela é santificada pela presença do Espírito Santo. E o maior propósito de tudo isso está lá em Mateus capítulo 20. Vamos lá, Mateus 20:28. Nós fomos libertos, nós fomos transformados. Mateus 20, verso 28. O Senhor Jesus ele vai trazer sobre nós um direcionamento, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o nosso seria, né, o ministério da bacia e da toalha. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos no dia da ceia, assim também nós devemos ser servos. O maior propósito e direcionamento está em servir. 1 Timóteo 2:6 também. Então, Jesus tem vários textos que vai falar sobre essa questão do ministério de Jesus. Em 1 Timóteo 2, verso 6, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, né? Jesus entregou a sua vida por todos nós. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para que isso foi designado, pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então agora Jesus foi mediador entre os gentios, um povo que não era seu, mas foi resgatado pela misericórdia e graça do Senhor. Graças a Deus por isso, porque daí a graça de Deus nos alcançou. Na verdade, a graça de Deus sempre quis nos alcançar, desde
a gente estudou as alianças, a gente tinha uma aliança com Adão, que infelizmente não deu certo, depois a gente teve uma aliança com Noé, que também infelizmente não deu certo, o homem não andou nos caminhos do Senhor. Aí Deus faz uma aliança com Abraão. E aí ele constrói um povo através de Abraão, que é a nação de Israel, que infelizmente também não deu certo. Ela não levou o mundo aquilo que era para ser pregado. Ao invés disso, o que ela faz? Ela se fecha entre si. E isso é tão interessante porque a perseguição, depois, a igreja ela foi ficando meio fechada também. A igreja primitiva. Nós vamos ver isso na história, em Atos, e chegou no momento em que a perseguição, talvez Deus viu que a igreja estava ficando de novo ali concentrada em Jerusalém, trazendo, e aí ele chama Paulo, fala, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar essa história, o evangelho tem que ser pregado a toda a criatura, e a perseguição veio e espalhou a igreja, aí não tinha um lugar, por que a gente fala isso? Porque, assim, a cultura judaizante ela ficou muito enraizada na igreja primitiva. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever a carta de Gálatas, várias cartas, dando uma pressionada em todo mundo. Inclusive, ele chega a resistir à face de Pedro, por causa dessas questões que Pedro, é, sendo cristão, agia como um judeu. E aí Paulo fala, filho, mas como é que faz isso aí? Você sendo um cristão agora, age como um judeu, e pior, que é que os novos cristãos começam a agir como judeu. Aí Paulo dá uma dura em Pedro lá, porque agora não, não há necessidade de um templo lá em Jerusalém, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Por isso que nós vamos ler nas cartas esse, esses entendimentos da verdade de Cristo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Carregamos sobre nós esse vaso, um vaso de barro carregando um tesouro. Coríntios vai dizer isso. Todos esses textos para mostrar a grandiosidade, a maravilhosidade que é a presença do Senhor. Então, agora vamos lá para Apocalipse 1:6. Então, depois você lê, realmente coloquei bastante texto a respeito de Jesus, a respeito do ministério, a glória dele, o poder dele. O verso 6 agora de Apocalipse, e aí, olha só, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos pecados, a gente leu aí a respeito de Jesus. E nos constituiu reino e sacerdote para Deus e Pai, e ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Então, nós vimos tudo isso que Jesus fez com um propósito, né? Ele nos amou através da morte de cruz, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu agora reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Vamos lá para Apocalipse 20, verso 6. Uma vez que nós somos agora reis e sacerdotes, o verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse, ele vai trazer assim, ó, nós vimos quando a gente estudou as bem-aventuranças de Apocalipse, bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, e a gente vai tratar daqui a pouco mais sobre ela, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, tudo aquilo que nós lemos no Pentateuco, em Levítico,
em Números, em próprio Êxodo, Deuteronômio, essa liturgia, todo aquele ritualismo das ofertas, tudo representava Cristo. E isso tudo não tem mais valor mediante agora o sangue de Jesus. Trazer isso de volta é uma afronta à cruz de Jesus. É, criar, como é que nós vamos dizer? Colocar hoje um jugo no cristão, rituais, colocar limites do poder do Espírito Santo na vida das pessoas, realmente diminuir todo o poder derramado na cruz por meio de Cristo. A glória do Senhor está ali. Então, assim, isso é muito importante porque a religiosidade ela tende a buscar nosso coração todos os dias. E ali, ó, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Depois a gente vai ver isso aí, que ele está falando do milênio. É, reinar ali com Cristo sobre a terra. Depois a gente tem algo muito maior do que isso aí, depois dos 1000 anos, infinitamente. Mas que reino e sacerdotes são esses? Vamos para Hebreus 7, de 1 a 3. Nós temos lá uma comparação, é, a, o verso 7, de 1 a 7, a 3, ali, ó. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente interpreta rei de justiça, significa Salém. Depois, rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feita semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, o papel do sacerdote é essa ligação entre o homem e Deus. Então, o sacerdote, ele vinha, recebia ali a, o cristão, ou no caso, o judeu, ele vinha, trazia sua oferta ao sacerdote. Esse sacerdote, ele ouvia, e aí eles colocavam a mão sobre uma cabra, um cabrito, e orava ali. Depois, esse animal era solto no deserto, e uma besta lá, um leão, um urso, um leopardo, não sei, matava esse animal. O pecado ia, e aí eles ofereciam um cordeiro, né, como oferta da, do perdão de Deus sobre a vida deles. Ou as pombinhas também. Todo esse ritual aí, né, de esse papel dos sacerdotes, que era levar o homem até Deus. Agora nós temos Jesus. E Jesus nos leva, tanto é que o ministério sacerdotal ele não foi tirado, ele foi, né, talvez remanejado, é a palavra, porque agora, quando nós lemos em Efésios, em Coríntios, a hora que derramou os dons, e aí nós temos agora mestres, nós temos pastores, nós temos evangelistas, e aí ele vai descrevendo os dons, sobre agora que nós temos o Consolador, e esses dons agora constituem esses sacerdotes, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, e então todo esses direcionamentos, por isso que Paulo é chamado também o menor apóstolo de Jesus, mas aí nós temos Filipe, o evangelista, e tantos outros
que aparece aí como mestres, até o autor de Hebreus é considerado mestre, e assim, por que isso? Porque os dons, ele veio para trazer a unidade da igreja. Não tem um dom melhor do que o outro, tem funções diferentes. Todos nós temos um dom. E quando nós nos reunimos na igreja, igreja física, o corpo, ali está todos os dons manifestados. Então, um tem dom de línguas, outro interpretação, outro dom de curar, outro dom ah, de discernimento, outro tem o dom de hospitalidade, e assim vai descrevendo. Paulo vai falar isso muito em Coríntios 15. Aquela listinha dos dons ali, né? Então, a Timóteo também vai falar um pouquinho, Tito vai falar um pouquinho dos dons. Então, nós vemos que todos esses dons aí nos transformam aí em sacerdotes. E esse é o papel da igreja. Nós hoje somos chamados para reinar no reino de Cristo. O reino de Cristo, e aí, novamente, a gente volta para Gálatas, capítulo 5, porque o reino de Cristo é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a, a longanimidade, a mansidão e domínio próprio. Então, contra esses, não há, né, pecado. Por quê? Isso, o fruto do Espírito representa o nosso sacerdócio e o nosso reino. Esse é o reino de Cristo, um reino de paz. E, e aí nós temos a grande comissão em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que creiam e sejam batizados no nome de Jesus. Então aí eu tenho as ordenanças de Cristo. E aí eu tenho a Santa Ceia, que é para tomar na igreja um corpo. E aí a questão não só da Santa Ceia, como também do dízimo, são ordenanças do Senhor, está na palavra dele e traz isso aí para nossas vidas. Fazendo tudo isso, nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra, como diz a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. E aí, uma vez nós lemos isso aí, reinos e sacerdotes, e esse ministério é dado por Deus Pai. Vamos lá para Romanos 15, 6. Deus Pai. Romanos 15, verso 6. Romanos capítulo 15, verso 6. Diz, ó, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse Deus Pai aí que fez toda essa obra através de Jesus para aí, ó, e aí, ó, para que nós concordemos aí, ó, ou estejamos unidos e glorifiquemos aí o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí até Paulo vai falar ainda, né? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E isso aqui é acolher, acolher mesmo, trazer para junto, trazer para perto. E então, e aí novamente, né, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, aí os judeus, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E olha só, aqui é algo tão tremendo, porque é só misericórdia de Deus. Efésios, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, a nossa salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas veio da graça de Jesus. Então, a graça de Jesus, ela que nos constrange a receber a Deus como nosso Salvador. E isso, lógico,
não é querer nosso. Romanos 3 vai dizer isso. E isso ele diz para todo mundo, seja gentil ou judeu. Todo aquele que não recebe Jesus como seu Salvador não tem parte no céu. E é isso que Jesus fala nos evangelhos. Aquele que não me recebe, não recebe o Pai. Aí Jesus, em dado momento, na ceia, vai dar uma dura em Filipe, porque Jesus começa a falar, e aí Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou, pelo amor de Deus, gente, eu estou aqui há 3 anos com vocês, e vocês não viram o Pai em mim, chega a ser até uma afronta, porque Jesus fala, aquele que viu, quem me segue, viu o Pai, que viu a mim, viu o Pai. Né? Assim, não tem o que mostrar. Não existe um Deus diferente de Jesus. O Pai e ele são um. Uma vez que nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos Deus sobre a nossa vida. E é isso que Jesus está ensinando através das cartas de Paulo aí, para todo mundo. E aí esse é o nosso Pai. Ainda Romanos 11, o verso 36, vamos lá para Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ah, se você quiser, vamos a partir do verso 33, ali, aí a gente, isso aí, ó, a profundidade da riqueza, tanto a sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, e aí o apóstolo pergunta, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A única coisa que a gente tem que entender é que nós somos infinitamente incapacitados, talvez seja a palavra, de entender a mente de Deus, a não ser pela ação do Espírito Santo. Todo o entendimento que nós temos de Deus veio por meio do Espírito Santo e da vontade de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, nós lemos, quando você e eu lemos a palavra de Deus, lê lá nos evangelhos, Jesus ele fala algumas coisas e a gente fala, gente, está escrito. Né? Não, até na ceia, quando Jesus fala assim, ó, aquele que molha o pão no meu prato é o traidor, e os discípulos ficam, quem será o traidor? Quem será o traidor? Sendo que só tinha João e Judas do lado de Jesus. Ou seja, um dos dois era o traidor, porque eram os dois que molhavam no prato com Jesus. Mas, assim, isso é só para entender. Quando Jesus falava em parábolas, as pessoas não entendiam. Por que não entendiam? Porque não tinha um consolador ainda. Parece fácil, mas não é. Não é um entendimento humano que nos faz conhecer. Não existe uma teologia bíblica. Existe, de verdade, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, o pouco que nós entendemos da grandeza de Deus é por mérito único e exclusivo do Espírito Santo. Não existe razão humana capaz de entender as verdades de Jesus. Até isso que nós fazemos de manhã, todos os dias, esse entendimento que nós temos da palavra de Deus só é capaz pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós íamos ler tudo isso e não íamos entender nada. Muito pelo contrário, ia criar aí um monte de filosofias aí desnecessárias.
O apóstolo Paulo chama a atenção disso, porque em dado momento ele começou a pregar, e aí em Coríntios ele fala, agora eu prego Cristo, o Cristo crucificado. Parou com essas questões aí, é isso, é aquilo outro, porque isso não leva ninguém para a salvação, não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas do céu é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. Uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós somos transformados de dia em dia. Então, aí nós temos o verso 6. Agora vamos lá para o verso 7 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Isso aí agora a gente já entende um pouco o que é ser reino e o que é sacerdote, e lógico, por intermédio de Deus Pai. E aí, olha só, Apocalipse, né, o verso 7, e aí ele diz assim, ó, e eis que vem com nuvens, e tendo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente o Amém. Então aqui, olha só, Jesus voltará nas nuvens, assim como foi. E aí, vamos lá para Atos 1, 6, só para a gente, Atos 1, verso 6 ao 11. Atos capítulo 1. E quando a gente fala do ministério de Paulo, vai ter que olhar Atos sempre. O verso 6, ele diz assim, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, e será este o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Gente, não adianta, né? A, a, lembra que a gente falou? Ó, a preocupação, não vou ocupar aqui os discípulos e nem os caros. Eles eram judeus, e aí você vai entender. Lembra quando Jesus chega para Pedro e fala assim, na ceia, Pedro, quando te converteres, aliás, quando Jesus ele fala, quando tu te converteres, andará por caminhos que não escolheste, mas será guiado. Lá em João, finalzinho de João, capítulo 22, por que ele vai falar para Pedro quando ele se convertesse? Pedro e os discípulos já tinham andado 3 anos. Por causa dessa fala aqui, ó. Eu só volto um pouquinho, para não fazer favor. Olha só. Então, quando Jesus foi subindo aos céus, olha que eles perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Eles não entenderam que agora eles não eram mais judeus, eles eram cristãos. Isso é muito importante. Ou seja, você só vai para o céu por meio de Jesus. Você não tem uma nacionalidade. Agora a sua nacionalidade é de cristão. E aí Jesus vai, lógico, porque ele vai responder: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Lógico que Jesus, agora sentado no trono, ele sabe, isso é fato. Mas não competia a eles. A preocupação deles era: bom, agora que Jesus ressuscitou, é chegado o reino e Deus vai restaurar Israel. É, parece que assim, limita de novo, né, o poder de Deus. Chato isso aí, mas não faz parte. São 2.000 anos de cultura ali aprendendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, essas palavras que Jesus vai falar, ele põe um basta nessa questão das alianças que nós acabamos de falar. Ou seja, agora a aliança que perdura é de Jeremias, a aliança de Deus com todos, com os gentios, com toda criatura que crê, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos capítulo 10. É, a
João, nós lemos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, todo. Ele não fala nem grego, o apóstolo Paulo toda hora fala isso, nem grego, nem romano, nem para todos. Não tem assim, nossa, que trazer de volta é, isso é triste, trazer rituais que Deus aboliu, minimizar o poder de Jesus. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles olhando fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dos discípulos. Deve ser tremendo isso aí, porque os anjos chegaram do lado e ficaram olhando para cima também, e aí eles perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Tipo assim, gente, vocês não leram a Escritura? O que Jesus acabou de falar assim? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vi subir. Ou seja, vamos fazer o que ele acabou de falar? Ir de pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia e até os confins do mundo. Tipo assim, bora, o ministério começou, já foi. Jesus já veio o Consolador, vamos lá. É, ficaram lá contemplando. Também não culpo eles, não. Faria o mesmo. O que a gente tem que ver é que esses versos aí mostram, né, o poder da graça de Deus da parte aí do Senhor Jesus. Amém? Que esses textos hoje possam nos direcionar a caminhar na presença do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado pela honra dos irmãos aí de estarmos juntos na leitura da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia, esperando o retorno de Jesus. Pai, te damos graça por esse dia. Pedimos que a tua graça, a tua direção nos conduza à tua verdade e possamos viver o evangelho da graça, o evangelho que cura, que liberta, que restaura, que transforma. E levar toda a criatura, como diz a tua escritura, como o Senhor nos ensinou, levando o teu evangelho, para que vidas sejam batizadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, assim como o Senhor tem feito todos os dias dentro das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado por estarmos juntos novamente. Deus abençoe sua vida.